aí a gente fala também da intenção do Papa Francisco. O Papa Francisco, na intenção de oração para este mês de abril, pede que rezemos pelo papel das mulheres na igreja, o papel das mulheres na sociedade. E hoje eu vou conversar com quem que está aqui do meu lado? Irmã Marisa, da Copiosa Redenção. Nós vamos conversar sobre a vida religiosa, sobre missão, e é um prazer ter a senhora aqui. Seja bem-vinda. Prazer todo meu, Caísa. A senhora já esteve aqui no Pai Passar na Frente, não esteve? Lá no início, quando a gente veio para cá? Bem rapidinho, eu acho. Bem rapidinho, para falar de vocação. E hoje a senhora veio com mais tempo. Hoje estou com mais tempo. Um prazer, uma alegria ter sempre você junto com a gente, viu, irmã? A alegria é minha estar aqui com você e também com todas as pessoas que nos acompanham, né, pela TV. Sim. E todos amam quando as irmãs estão aqui, quando a gente reza junto com as irmãs, você sempre acompanha o texto. A experiência no texto é uma experiência boa, não é, irmã Marisa? É maravilhosa, assim, aquele momento de oração, rezar com o devoto, né? O quanto eles esperam de ver os devotos que vêm de fora e querem rezar. Meu Deus, é bom demais. E a fé deles, né? Renova a nossa fé também. Uhum. Irmã, e aí falando dessa missão que vocês realizam aqui no santuário, o que é uma vida religiosa? Isso tudo faz parte? Então, através da minha vida religiosa, nossa vida religiosa, que nós somos aqui, né, nessa missão linda, maravilhosa, né? Então, a vida religiosa é esse ser reservada, né? Ser toda de Deus a serviço de Deus, né? Então, se colocar para Deus, né? Então, a missão aqui é esse servir a Deus na missão, no santuário e vários trabalhos que nós fazemos aqui, né? Como que a senhora descobriu que ia ser irmã? Então, o chamado, ele é pessoal, né? Deus faz, a gente fala assim, por exemplo, eu tenho uma irmã gêmea e a gente caminhava sempre junto na igreja e tal, mas Deus, ele me escolheu a vocação, a vida religiosa, e a minha irmã, a vocação ao matrimônio e a ser mãe, né? E a gente sempre caminhou juntas na igreja. E eu vejo assim que desde quando novinha, eu sempre quis. Eu sempre vi uma freira, um padre. Na minha cidade tinha muitas ordenações, né, religiosas, assim. E quando eu via aquilo, o meu coração ficava encantado, né? E eu chegava até a chorar. Gente, porque era como se eu era tocando o céu e eu não entendia o porquê, né? E eu só com 18 anos que eu fui realmente entender qual era a vontade de Deus na minha vida, essa busca maior, num retiro que eu ouvi realmente a Virgem Maria falando para mim, né? Tive uma experiência com ela que era para mim seguir o filho dela e viver toda para ele, né? Então, mas sempre é o chamado, quando a gente tem a vocação caída dentro de nós, é como aquela sementinha que precisa ser regada. E eu não tenho dúvida que quando estava regando, eram os momentos que eu estava na igreja, o momento que quando tinha uma ordenação, essas coisas, era o regar a minha vocação, né? Lá participando das coisas na comunidade. E ali já foi aguçando mais, as coisas já foi dentro de mim esclarecendo. Não é fácil. Eu posso dizer que não é fácil, assim, esse discernimento. Hoje eu acompanho, né, as meninas mais próximas daqui nesse caminho de discernimento. Às vezes fica uma bagunça dentro da gente. Será que é isso mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? O que eu tô... Ô, irmã, mas aí a senhora sentiu o chamado e o discernimento, ele foi acontecendo com o tempo. Foi. Aí a senhora participava de encontros? Como que acontece esse discernimento? Já foi de primeira? Já foi para a Copiosa Redenção? Então, eu conheci outras congregações no sentido que as irmãs iam até o grupo de jovem, ia nas escolas, irmãs de outras congregações. Então, eu conheci elas. E ia, assim, às vezes no convento, mas com jovens, fazer um retiro de jovens. Mas a Copiosa, ela chegou na minha vida, veja assim, que na meu caminho de juventude eu participava da renovação, do grupo de jovem, e aí tinha um grupo de jovem que a gente ia na pastoral da sociedade, a gente ia rezar, cantar, dançar, e eu não entendia aquilo, né? Mas
escutando as pessoas que estavam num caminho de querer parar da dependência, escutando as famílias que sofriam com essa realidade de dependência, aquilo eu falava, meu Deus, o que fazer, né, para isso? Mas eu não sabia, e Deus já sabia que lá na frente ia ter um carisma na minha vida, né? E também quando na minha cidade tem adoração toda quinta-feira. E aí eu morava com a minha cunhada, que é minha madrinha, e quando ela não podia ir na adoração, que eu trabalhava na casa dela, eu ia ficar na adoração. E outras vezes eu ia, né, para adoração sem ela. Meu Deus, aquele momento meu com ele, né? E hoje eu vivendo esse carisma de adoração ao Santíssimo Sacramento e a recuperação, recuperação de dependente, eu vejo que lá no começo Deus já foi preparando. E aí eu fiz o retiro, primeiro contato, na minha época, com 18 anos, 19, 20 por aí, não tinha telefone, né, celular. Era só orelhão, né? Ia lá no orelhão e ligava. Muito mais difícil, né? Falei, minha irmã, espera aí, tá passando um carro, tá passando um caminhão. Não dá pra ouvir direito. Era desse jeito. E com carta. E aí eu fui fazer meu sonho era fazer faculdade. E aí, como na cidade era muito pequena, eu sou de Mamborê, no Paraná, eu tinha que fazer o vestibular em Campo Mourão, né? E foi ali que eu conheci as irmãs, porque eu acabei ficando na casa delas, ela foi nos buscar, eu, minha irmã, mais uma amiga, e nós ficamos lá. E olhar para aquele trabalho lá me encantou, a adoração, que na tinha também, e a recuperação. E esse foi o meu contato maior com o carisma, né? Ali, nesse caminho de discernimento. Após ali, aí eu liguei para a irmã, na época a irmã Daniela era promotora, e depois eu também mandei a carta para ela. Isso era julho de 2005, de 2006. E daí, em setembro de 2006, a irmã já foi em Campo Mourão fazer um retiro conosco lá. E foi, assim, uns 3 dias maravilhosos para mim, para olhar, assim, né? E após o vestibular, que eu falei antes, quando eu voltei em casa, eu fiquei assim, fiquei boba, não sabia o que fazer. Porque mexeu muito comigo. Então, o vestibular não queria saber mais. Meu sonho mesmo era conhecer aí a vida religiosa. E eu busquei aí esse caminho. E aí, em dezembro, eu fiz o retiro vocacional, tudo em 2006. E isso que a minha vocação já vinha sendo cultivada, né? Vários tempos, né? Mas esse discernimento mesmo. E aí, em 2007, em janeiro, eu entrei. Então, foi assim um caminho que Deus fez. Acho que eu falava assim, vamos logo, né? Porque já foi preparando a senhora, porque ele deu sinais, né? E depois foi bem rapidinho, a senhora já estava vivendo a vocação. Daí eu fui para o interior de São Paulo, nunca tinha saído de casa, assim, longe, sozinha. Esse foi um dos desafios? Foi um desafio. Acabei perdendo minha mala, porque eu não sabia, nunca tinha viajado de ônibus, eu não sabia que tinha que guardar o ticket da mala. Perdeu a mala? Aí eu perdi, o moço não queria entregar a minha mala, porque eu não tinha o ticket. Aí depois eu rezei tanto, ele entregou. Essas histórias. Aí ele entregou. Imagina, é do interior, né? Mas isso é importante a senhora dizer, irmã, porque as pessoas estão em casa, às vezes acham que tudo é muito, assim, fácil. Conto de fadas, tudo muito fácil, conto de fadas. E não é bem assim. Não. Elas enfrentam desafios, dificuldades, rompem aí com muitos limites, não é, irmã? O primeiro limite para sair de casa, eu tive que fazer meu enxoval. Tipo assim, eu deixei tudo, né, para ganhar tudo. E meus amigos eram muito engajados na igreja. Eles fizeram assim, ganhei tanta coisa, que eu cheguei no convento, distribuí para as outras, deixei lá na comunidade. Usamos acho que uns 3 meses, produto de higiene, essas coisas. Então, a providência acontece, né? Tem esses desafios, mas Deus, quando a gente fala, não, é isso mesmo que o Senhor quer, então quero também. Deus providencia E eu falo sempre, irmã, lógico que às vezes enfrenta desafios, a gente enfrenta, você também deve enfrentar, que às vezes a gente não sabe como lidar, né? E é difícil, às vezes a gente fica nervoso, impaciente, mas são com os desafios na vida que a gente vai percebendo a mão de Deus agindo, não é assim, irmã? Isso mesmo. Acontece na vocação da senhora, com certeza, e acontece na nossa vida também. Os desafios, as dificuldades. É difícil lidar às vezes? É difícil, mas são com elas que nós fazemos a experiência da bondade, do cuidado de Deus. Então a gente deve agradecer e falar, Senhor, dai-me a graça de perceber a Tua mão poderosa agindo na minha vida. E isso é tão bonito, fazer essa experiência
diferença, não é, irmã? Isso mesmo. E assim, nesse tempo de discernimento, quando a gente entra, assim, que a gente fica, aí, meu Deus, o que vai ser, né? O que Deus vai fazer? É necessário essa intimidade com Deus na oração. A intimidade com Ele faz com que a gente descubra mais. Então, sempre quando alguém pergunta, um jovem fala assim, reza. Né? Reza, esteja mais próximo, mais nos pés de Jesus, que Ele vai te mostrar, através das pessoas, através dele mesmo, né? Então, essa intimidade faz, quando a gente tem esses toda desafios, a diferença, né? Toda a diferença. Porque não adianta falar, eu tenho vocação, mas aí não corre atrás, né? E não sabe, às vezes tem muitas pessoas jovens que têm a vocação, só que não descobre porque... Eu falo assim, Caísa, mas irmã, o mundo hoje seduz muita gente. No mundo, na minha época, também. Também. E assim, comecei lá com 11 anos esse caminho de olhar para a vocação. Depois, com 14, 16 anos, 17, foi um tempo que eu estava lá buscando, olhando para as coisas do mundo também, viajava bastante, gostava muito de dançar, participava de um grupo de dança da cidade, né? E a gente viajava, dançar nas festas das cidades vizinhas. E aquela semente estava ali. Estava ali, sempre aquilo, mas não preenchia, não me preenchia. Embora que até eu não perdi o gosto pela dança, não perdi ainda. A senhora continua tendo as suas vontades, né, irmã? E aí, mas aquele buscar, né? Eu falava assim que a gente estava nas coisas, buscando, olhando para o mundo, que a gente está no mundo, mas também olhava para Deus. E nesse olhar para Deus, poucas vezes esse período era mais ou menos só o final de semana que eu olhava para Ele. Mas quando Ele me olhava, o olhar penetrava, o olhar me dava força para falar o que o Senhor quer da minha vida, né? Então, a intimidade, a busca, a oração, Deus nos mostra. Faz toda a diferença. Faz muita diferença. Ô, irmã, o Papa Francisco colocou a intenção pelas mulheres, né? O papel das mulheres, para a gente rezar neste mês de abril. E aí... A mulher hoje na igreja, a mulher hoje, enfim, em todos os lugares onde a mulher se faz presente, nas comunidades, elas são de suma importância. Mas uma coisa que a senhora disse que me chamou a atenção é que a gente precisa rezar para ouvir a voz de Deus. Porque você que deve estar aí vai confirmar, falar, é verdade, isso realmente acontece. E a irmã também talvez confirme isso. Irmã, se a gente não escuta a voz de Deus e não está no lugar onde é para estarmos, numa vocação acertada, a gente não fica bem, não é? Não dá os frutos que nós precisamos dar e que nós somos chamados a dar. Não é assim? É assim. Eu posso dizer assim, em questão de experiência. Eu tenho uma irmã gêmea, como eu falei, e a vida dela é o matrimônio e ela é mãe. Só que ela se sente tão realizada de ser mãe, de ser esposa. Cuidar da família. Cuidar da família. Ela rezou. Ela buscou e Deus colocou no mesmo tempo que eu estava fazendo discernimento, ela fez que era isso. E esse papel da mulher, quando ela reza, ela porque tem desafio na vida do matrimônio, na vida religiosa. E a oração faz com que você descubra qual é a vontade de Deus. E depois, quando você descobre, você sabe que aquilo era a vontade de Deus, vem o desafio e você tem força para lutar. Agora, quando você não faz um discernimento da tua vocação e vai de cabeça, assim, e entra, e depois vem o desafio e você fala assim, meu Deus, se eu tivesse feito... não era isso. Se eu tivesse feito aquilo. Ou assim, daí vem seu, né? Porque não foi cultivado na oração, né? Então, nós mulheres precisamos, todo mundo, né, precisa disso, mas falando no papel da mulher, nós, essa intimidade, esse olhar, né? E ver o papel da mulher na igreja, Caísa, essa parte delicada, né? Essa parte assim de, não que os homens não são criativos, mas nós somos tão criativas. Acolhedoras? Demais, assim, nossa. E faz, eu falo, o homem e a mulher junto faz a diferença, né? Com certeza. Quando uma mulher... um com o seu papel, né? Sim, eu falo assim, por exemplo, lá em casa, nós somos só mulheres. Nós fazemos tudo. O que precisar lá em casa, nós fazemos. E até o padre que está lá em casa, né, o padre Estevam, eu falei para ele, às vezes a gente é meio o homem da casa, porque dizem que o homem conserta isso, conserta aquilo, o pessoal né? tá conhecendo imagens. Essas imagens aí, é a tua comunidade, a senhora rezando o terço? Isso, eu rezo o terço aqui, como todo mundo já vê, né, sempre, Caísa.
Aí aqui acho que a Tânia, fazer a ornamentação do santuário. Eu ajudo a irmã Claudete, a Tânia. É um pouco do que vocês fazem. Um pouco de Mas aí na casa de vocês, senhora, se precisar consertar chuveiro, conserta. Conserta. Trocar lâmpada, troca. Troca. Faz de tudo. Olha lá, a casa de vocês aí, não é? Isso, a nossa casa. Nossa. As rezando. irmãs de Torixorel que estavam conosco. Irmã Doroti de Torixorel. As demais irmãs. Aí é lá o convento, né? Que aí você conhece a nossa casa, vocês, né? Irmã Egra e irmã Márcia. Nós também, a Copiosa Nessa evangeliza bastante com a música, né? Nós temos irmãs que cantam, que animam, né? A gente faz grupos de Eu sei que tem uma música que eu conheço de vocês, que eu ouvia muito. A senhora acredita? Eu ouvi, antes de conhecer vocês, irmã, eu ouvi a música no YouTube. Ai, Vai sentir no coração o chamado de amar e servir. Eu ouvi, eu achava lindo o vídeo das irmãs dançando, cantando. Mas eu sei que é isso, essa música, meu Deus. Mas tem muito tempo, não tem, irmã? Tem bastante. Foi o primeiro linda. CD da Copiosa, né? Que antes da Copiosa também gravou CDs e tal, né? Então a gente também evangeliza através de grupos de jovem, grupos de oração, canta. Fala em cantar, eu perguntei. Eu não canto, só que tá Mas a senhora já está aprendendo o hino da Romaria, não tá, irmã? A senhora já aprendeu pelo menos o refrão? Eu ajudo. Eu só tá com a cara rachada. Será que se eu puxar aqui, a senhora canta comigo? Canto. Só o refrão. Tá bom, vai. Vamos ver se eu... Pai eterno, a vós nossa oração, a vós nossa oração. De novo, irmã. Pai eterno, a vós nossa oração, a vós nossa oração. Deu certinho. Ô, irmã, nós vamos cantar muito essa música e rezar muito na Romaria. Ela vai grudar e não vai sair. Não vai sair. E aí, falando dessa vocação bonita, irmã, a senhora sempre com esse sorrisão no rosto. Então, se fosse para a senhora falar assim, ó, o que não pode faltar na vida religiosa, o que a senhora falaria? Ó, hoje, eu falo, na vida religiosa não pode faltar a intimidade com o amado, né? Aquele que convidou, aquele que escolheu. Né? Eu vejo a vida religiosa consagrada nossa, a vivência fraterna na comunidade. Eu sou apaixonada pela vida fraterna, com as minhas irmãs. Existem desafios, não é, irmã? Existe bastante. Mas é importante. Só que é ali que a gente vai mudando. Porque assim, o meu maior sonho é ser santa. Sim. É a buscar. De todos nós temos essa meta. Deus me deu essa meta, como deu para você e para todo mundo. Eu quero isso, sabe? Então, eu não quero perder. Então, as minhas irmãs me ajudam a olhar para mim e ver, opa, espera aí, isso aqui daí... precisa ser melhor. Ela ajuda nisso. E ajuda também assim, opa, parabéns. Tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Então, os dois lados. Então, a vida fraterna, nós que somos consagrados, ela não pode faltar. E a vida de intimidade com Ele, que é na oração. Tantas as nossas orações é a oração mais íntima, que ó, Jesus, hoje tá difícil, mas, né, eu sei que eu posso contar com a sua graça, né? Então, eu sei que eu posso contar com a graça dele. Então, por isso que eu sei que com ele, um dia eu posso... Se Deus quiser, eu vou chegar lá e falar assim, cheguei! Cheguei! Como é que fala, gente? Veio o bom combate, como é que é? Combati o bom combate, guardei a fé. É isso aí. Desse caminho. Combati o bom combate, guardei a fé e a gente vence no final, não é? No final. Alcança a salvação. Sonho. E assim, falando da minha vida, eu até esse dia eu comentava com a irmã Claudete, falando, nossa, eu gosto muito da minha vida, assim, se fosse para mim escolher de novo a minha vida, eu escolhi ela de novo. Mesma coisa, né? Não importa, aquilo que eu vivi na minha família, tudo, com o meu grupo de jovem, com o pessoal lá, as experiências boas, as não boas. Né? Foi tudo importante para quem eu sou hoje, né? A busca de cada dia, assim, isso é gratidão, na né, missão. irmã? Isso é gratidão. Cada dia para viver a gratidão, para mim ser... Porque assim, Caísa, meu Deus é bom demais. Demais. Eu falava isso no início do programa, irmã. Como Deus é maravilhoso, que a gente para pensar assim, o quanto que Deus é maravilhoso. Esse dia eu estava refletindo, eu falava assim, às vezes as pessoas
quer saber que Deus é bom, que só tem certeza se Ele te dá um carro, se Ele te dá uma casa, coisas se Ele te dá grandiosas. Né? E se a gente começar nos pequeninas coisas, por exemplo, uma coisinha que você gosta, você chega lá no trabalho, eu chego em casa, tá ali, né? Em casa a gente viveu muito isso, porque a nossa superiora, ela conhece todas as irmãs e sabe do gosto de cada irmã, que é lindo, né? É dom isso, né? E às vezes ela fala assim, olha, eu peguei porque eu sei que você gosta. Isso é carinho de Deus. É outra irmã, alguma coisa assim, sabe? E Deus, Ele usa nessas pequeninas coisas. E quando a gente não perde as pequenas coisas, a gente vê. A gente acaba constando as grandes coisas, né? Sim. Semana passada eu vivi uma grande coisa na minha vida, assim, de providência, que foi muito grande mesmo, assim, que eu falava assim, Jesus, eu já sei que o Senhor me ama. Não precisa ficar assim, deixar tão claro assim. Cara, assim, eu sei, né? É demais. Todo dia Deus vem com a sua bondade na nossa vida. E isso que dá sentido. E não só a irmã Marisa, as irmãs, os padres são convidados a viver essa experiência. Eu e você, nós somos convidados a perceber Deus nos detalhes, em tudo, o amor de Deus por nós. É isso que dá sentido para a vida. O sentido não está em conquistar uma casa, um carro. Isso faz parte, nos deixa felizes? Claro, a gente precisa disso, isso é importante. Mas não é isso que vai dar o sentido. Tem muita gente que tem tudo, materialmente falando, mas o coração é vazio, a vida não tem sentido. É mesmo. Falta experiência com Deus. E eu espero, do fundo do meu coração, estou aqui lutando, peço todos os dias para que o Pai Passa na Frente seja um canal. Um canal. Eu falo do Pai Passar na Frente porque eu estou aqui, mas que toda a programação da TV Pai Eterno, que todos nós que estamos aqui na TV Pai Eterno, façamos de forma pessoal essa experiência com Deus, para que possamos transmitir para você. E te convidar também, e te motivar também a viver essa experiência de um Deus amoroso, de um Deus que está sempre conosco. Às vezes os nossos olhos humanos não conseguem perceber, mas Deus não nos abandona. E aí, irmã, nós cantamos o hino, nós falamos de Romaria, nós sabemos que os redentoristas estão à frente desse trabalho, mas vocês, como comunidade Copiosa Redenção, vocês estão junto com a gente nessa missão. E a expectativa também é grande. Na festa, né? Bastante. Vem irmãs de outros da Copiosa Redenção, de outros lugares. Do Mato Grosso, do Paraná, se Deus quiser, dá certo, né? Para poder ajudar, é isso mesmo. E assim, para mim que já estou um tempinho aqui, nossa, a gente fica esperando, né, Caísa? Rezando na expectativa de que, nossa, já vai dando saudade, né? A gente vai lembrando, revendo as fotos, vai dando saudade, porque assim, a Romaria, para mim em particular, ela olhar a multidão que vem, as pessoas que vêm rezar, os testemunhos das pessoas, como no dia a dia que eu já falei, né, do terço, me renova mais ainda. Com certeza. Eu falo assim, meu Deus, a minha fé é muito pequena, porque a gente está aqui, né? A gente está aqui. E as pessoas fazem de tudo para isso, esforço. Às vezes a gente não tem ideia do esforço que fazem para poder estar aqui, né? Então isso faz com que renova. E a gente vive com muita intensidade esse tempo da Romaria, na missão que a gente exerce em tudo, sabe? Então é muito maravilhoso e essa expectativa também já. Nós já estamos em oração para que tudo dê certo e vai dar, né, irmã? Isso. E agora convidando também você para rezar, se unir ao Papa Francisco por todas as mulheres. Hoje a irmã Marisa está aqui representando mulheres que entregam sua vida para Deus, falando dessa experiência que não só na vida religiosa ela deve acontecer, mas que na vida de todas, seja em qualquer lugar que estiverem, todas as mulheres, hoje falando de uma forma especial para as mulheres, mas todos nós somos convidados a viver essa experiência com Deus. Isso mesmo. Né? E nós temos tantas mulheres, né? Mulher de garra, que cuida da família, cuida de tudo e está lá na igreja cuidando, né? Isso. E servindo a igreja. Aqui em Trindade a gente tem várias mulheres que estão próxima da gente, que a gente vê isso. Eu, no meu tempo de caminho de discernimento, todas as mulheres que me ajudaram, Caísa, no discernimento, na busca do caminho, né, em Deus, assim. Então é lindo ver essas mulheres que lutam, que rezam, que às vezes assim você fala para ela, reza para mim, tava ali rezando já, ou olha que lindo. Sempre tá contínuo rezando, pedindo a Deus, né, vivendo a fé.
Isso é importante. Lindas, né? Mulher linda. Obrigada, viu? Nada. Thaís, eu quero deixar só um abraço rapidinho. Claro, pro fica pessoal lá na FIP, o pessoal lá na FIP, que trabalha com a gente, tanto no setor do núcleo de comunicação, né, de correspondência, as irmãs que estão lá, todo o pessoal que trabalha, né, que a gente está tudo juntinho, e o pessoal lá do setor que eu trabalho, que é o setor financeiro, cada um deles que cuida, que mima a gente, né? Que o Pai Eterno, sempre eu falo para eles, que eu rezo sempre por eles, que o Pai Eterno abençoe, derrama graça sempre na vida de vocês. E também um abraço que eu quero deixar para minha família. Sim, claro. Tem minha mãe, ela é devota, Divino Pai Eterno, ajuda Dona Terezinha. E também a minha irmã, tem meus irmãos também, tem meu sobrinho que são devotos do Pai Eterno, né, que ajuda. Então, meu abraço a todos vocês que estão acompanhando, que o Pai Eterno abençoe. Como eu digo sempre, né, não podemos estar sempre juntos, mas estamos unidos em oração. Isso mesmo. Eu peguei carona nesse abraço para a família e para todos da Associação dos Filhos do Pai Eterno. Um abraço. Beijo grande para vocês. Obrigada sempre por tudo, viu? Pelo sim de cada um, a família, obrigada pelas orações. Que Deus abençoe. E a senhora também, abençoe. Eu que agradeço, tá? Obrigada. É ótimo ter a senhora aqui sempre, viu? Vou deixar Volte te visitar sempre. aqui. Deixaram a senhora visitar? Eu vou, se for deixar, eu vou me visitar que aqui. isso, irmã, aqui a senhora é sempre muito bem-vinda. Obrigada, Volte tá, Caísa? sempre, tá? Deus lhe pague sempre, abençoe sempre tua missão, a tua vida. Amém. E aqui do ladinho da irmã Marisa, eu vou para um rápido intervalo e eu volto. Mas é claro que eu vou fazer um agrado para a irmã Marisa. E aí, agrado para todas as mulheres. Vou fazer uma... Não sei se o padre vai brigar comigo, mas eu vou cortar aqui uma florzinha. Eu vou fazer isso mesmo. Será que eu vou conseguir? Vou. Vai, olha que lindo. Obrigada. Com muito carinho. Ai, obrigada. Leve com muito carinho. Que Deus abençoe. Obrigada. Abraço. Abraço, Caísa. Muito obrigada pelo carinho senhora, de sempre. por tudo. A todas as mulheres, ó, que perseverem na fé. Que Deus dê força e coragem.